Você já imaginou se casar com 4 garotas? Este garoto chamado Toya desfruta exatamente disto. Ele é casado com 4 garotas, incluindo a filha do rei de seu novo mundo. O cara é brabo. Enquanto não tenho nenhuma, ele tem 4. Me deixe contar o que aconteceu no primeiro episódio do anime. Ele e suas 4 noivas estavam em uma cidade que estava sendo atacada por 2 golems, e tinha a missão de acabar com os 2. Eles estavam em frente a esta caverna Ai, prontos para amassar os goblins. Os golems então, nem bom dia dão, já joga logo uma pedra gigante em direção aos 4, mostrando que não tá pra brincadeira. Os 4 então já se esquivam da pedra e partem para o contra-ataque. Uma das noivas de Toya já parte para cima de um e dá-lhe uma espadada. A espada quebra, não faz nenhum arranhão no golems. Toya então quer mostrar que não é só bonitão, já manda as garotas irem para trás, e cria uma espécie de portal debaixo dos 2 golems, que suga os 2 para baixo da terra. As meninas, já toda impressionadinha, perguntam o que ele fez, e ele explica que fez um portal para transportar os 2 lá pro céu, a 10.000 metros acima da terra. O maluco é brabo, faz até sentido as mina tá mijando guaraná por ele. Ele pega seu celular então para ver onde os golems vão cair, e logo os mesmos são avistados descendo igual um meteorito em direção ao chão. Então eles só dizem uma palavra doida lá que não sei dizer nem escrever, e vai para onde os golems caíram. E os malucos ainda tão vivos após cair de uma altura de 10.000 metros, mas tudo lascado também. Uma das noivas de Toya já lança logo umas bolhas de água no golem, que já arranca logo uns pedaços dele. Aí então vem outra noiva com uma armadura no punho, e dá um soco no meio do golem, que cai igual uma jaca. Aí a outra noiva de Toya já cria logo umas flechas de raio, e lança no outro golem que logo de início já foi de base. E pronto, missão concluída. Assim que eles chegam ao seu reino, 2 mulheres que estavam esperando pela chegada deles, já perguntam se tudo correu bem e se eles tinham conseguido subir de nível, e se tornando ranking vermelho. Toya responde que a Yumina agora é azul, e o resto deles é ranking vermelho, e que são todos considerados aventureiros de primeira classe agora. Mas aí uma das meninas pergunta se não estava faltando alguém, e Toya então percebe que esqueceu a Teisca. O cara tem tanta esposa que esquece qualquer outra garota que esteja ao seu redor. Lhe apresento a lenda dos animes. Aí então, se passando algumas horas, depois de Toya ter ido buscar a mina lá estava ela toda indignada pelo gostosão ter esquecido ela, mas fingindo não ter se importado, ela até disse que ele tem um fetiche de deixar as pessoas para trás, e que só perdoaria se ele desse roupas íntimas e indecente a ela. A menina tá aproxime. Toya fica todo envergonhado e a menina sai. Logo depois Len, a garota que estava lá junto com eles, começa a dizer que o jeito que a mente dela funciona é incrível. Toya então responde dizendo que a mente pervertida dela é mesmo incrível. Aí Len vai e pergunta se era possível chegar àquele nível com um programa. Eu não sei que tipo de programa ela estava falando, mas segue o roteiro. O telefone de Toya começou a tocar, e era nada mais nada menos que o deus. Toya aproveita a distração de Len e abre um portal indo direto para onde o deus estava. Chegando lá eles começaram a conversar, e na conversa entre eles 2 o deus pergunta se ele está se dando bem neste novo mundo. Pelo que parece ele morreu, e ressuscitou em outro mundo. Toya então responde que não sabe bem o que quer fazer naquele mundo, e que irá precisar de dinheiro, e para isto ficará concluindo as missões de extermínio. Aí então esta menina aí interrompe a conversa dos 2, perguntando a Toya por que ele não coloca as fotos das noivas dele como papel de parede, e ele respondeu que se colocasse ele ia ficar com vergonha se caso perdesse o celular e alguém o encontrasse. Aqui vemos que ele está um pouco à frente de nos. A menina então diz que é romântico ter a foto da esposa como papel de parede no celular, e o nosso soldado prodígio responde que não quer passar esta vergonha no débito não. E a menina aponta o dedo para ele quase furando os olhos do moleque, e diz que ele estava com vergonha delas no dia que ele comprou os anéis de noivado. Toya então diz que não estava com vergonha, só estava nervoso, e então a pergunta se ela estava espionando eles. Aí o deus responde que ele também viu, mas é claro né, ele é um deus. Enquanto isto lá nas fontes termais, as esposas de Toya estão tomando aquele banho para acalmar os nervos. Uma delas então começa do nada a levantar uma hipótese maluca, sobre outras garotas se apaixonarem pelo Toya, e que tem certeza que Toya irá ter mais mulheres além delas. Agora quero que você pense. E se todas elas quiserem brincar de pular toco no mesmo dia, se é que vocês me entendem?
Passando alguns minutos, Toya estavam na cidade com uma garota chamada Yai que era uma de suas esposas, fazendo outra espada, porque a espada dela havia quebrado na luta contra os golems. Aí quando eles estavam indo para casa, ela pega no manto de Toya. Toya olha para trás e pergunta o que foi. Ela então começa a gaguejar nervosa e diz que tem uma pergunta para Toya. Ela então pergunta a Toya se ela também é noiva dele. Ele diz claro que sim. Ela então, toda envergonhada com as bochechas rosadas, diz que neste caso, ela queria passar um pouco mais de tempo com ele, e também segurar a mão dele enquanto eles caminham. Toya então com vergonha, leva sua mão devagarinho até a dela e a segura. Ela fica toda tímida e sorri, e diz que espera andar juntinho com ele para o resto da vida. Logo então, Toya está lá no palácio do rei, junto com uma de suas esposas que se chama Yumina. Então o rei começa a parabenizar sua filha por ter conseguido também conquistar Toya, dizendo que ela tem que se dedicar mais a Toya, e apoiar ele em tudo como esposa dele. O rei então diz a Toya que deve ser difícil ser casado com 4 mulheres, mas que deseja a ele sorte. Toya então diz que quer se casar com elas, mas que irá completar 18 anos primeiro. Aí o rei se levanta, e pede para que por favor ele quer ver e brincar com os netos dele logo. Aí quando ele vai falar para que ele não demore de fazer os bacurizinhos logo, Yumina nem espera ele completar, já mete um socão na barriga dele. E toda vermelha de vergonha pergunta se ele não tem noção de falar aquelas coisas. Aí a esposa dele também pede desculpas a Toya, e diz que ele perdeu a noção por estar feliz com a notícia. Aí se passando algumas horinhas, Toya estava em uma hospedaria chamada Lua Prateada, e pergunta ao dono como está o negócio. A menina então diz que eles estão de mal a pior, e que estão com menos hóspedes do que antes. O dono da hospedaria então diz que é porque a cidade não tem nenhum ingredientes especiais, e também nenhum ponto turístico. Toya então começa a pensar em uma solução para ajudar, e então com a ajuda de sua magia, ele começa a enfeitar a hospedaria com plantas e águas termais. E diz que irá emprestar para a Lua Prateada por tempo indeterminado. A menina então diz que águas termais são um luxo, e que se colocar um preço baixo todo mundo ficará muito feliz. O dono então seguindo ela diz que assim todos irão ficar na hospedaria deles também. Toya então diz que falará para alguns conhecidos dele, para fazer o teste. Se passando um tempo então, a hospedaria já estava cheia, só tinha veio no lado masculino, enquanto no lado feminino, só tinha os pitéis. Enquanto isto, as 4 esposas de Toya estavam em um banheiro se trocando. Aí então Yumina, uma das esposas de Toya, diz que as outras estavam loucas para mostrar seus corpos macios para o Toya depois de um banho nas águas termais. As garotas ficaram toda envergonhadas e dizendo que não estão com esta intenção. Aí então Yumina pergunta por que as garotas estavam tentando negar, e se amava mesmo Toya, ou estavam com ele sem sentir nada. As outras garotas então começam a gaguejar e dizer que não existia nada mais sincero que o amor que ela sentia por ele. Aí então Yumina pergunta a elas como se apaixonaram por ele. Aí a primeira a falar foi esta garota de cabelo branco, que se chama Euzi. Euzi então diz que desde o primeiro dia que ela viu Toya, ele sempre viu ela como uma mulher, e que quando comprava roupas para ela, dizia que ela estava muito bonita, e por isto toda vez que ela se lembra de momentos como este, que ela fica muito feliz. Aí depois, de pouco a pouco ela foi gostando dele, e quando foi ver seus olhos seguiam sempre ele. Aí ela fica toda envergonhada e diz que não consegue mais falar, e Yumina então supõe que ela queria esconder os sentimentos pelo Toya sendo só uma companheira para ele, porque achou que assim poderia ficar ao lado dele para sempre. Euzi então se assusta e pergunta como ela sabia disto. Ela então diz que não é porque ela saiba, e sim porque tá na cara. Aí então chega a vez de Lindsay, mas ela diz que não sabe como dizer. Aí Euzi vai e diz para ela contar. Aí então ela começa e diz que sempre teve dificuldade de conversar com garotos, porque sempre deixava eles irritado com ela, mas com o Toya foi bem diferente. E quando ele pediu para que ela ensinasse ele magia, ela acabou dando uma explicação não muito clara, mas em nenhum momento ele ficou irritado com ela, sempre a ouviu com toda atenção, e quando ela foi ver, estava conseguindo interagir com o Toya normalmente como uma amiga dele, mas um dia sentiu um aperto no peito, e Yumina então corta a conversa dizendo que este foi o dia que ele resolveu levar ela junto. Lindsay então se assusta e pergunta como ela sabia daquilo. Ela então só diz que não é que ela saiba, e sim porque está na cara, e diz que agora só está faltando a Yai.
E aí então começa falando que um dia começou a perceber a verdadeira essência do Toya. Ela percebeu que o Toya não parecia ser uma pessoa muito forte, mas o coração ele tem toda a força para lutar sem hesitar, pelas coisas que ele ama, e que age pelo bem dos outros mais do que seu próprio bem, e que ele acredita que ajudar os outros é uma coisa natural de se fazer. Aí então todas as outras garotas concordam com ela. E assim que a conversa termina, Euzi diz que não é justo só elas falar dos seus sentimentos pelo Toya, e pede para que Yumina fale também. Yumina então fala que para ela foi como ela já havia dito para elas, que quando viu o Toya pela primeira vez, ela sentiu que ele era a pessoa perfeita para ela, e não sabia se era seus olhos místicos, amor à primeira vista, ou apenas um pensamento racional, mas que só sabe que se apaixonou por ele. As meninas então diz que já sabia, pois ela já havia dito a elas isto, e que por isto ela foi confirmar se era amor de verdade, e começam a rir. Logo em seguida aquela garota lá do início que Toya esqueceu no lugar da missão, estava nas águas termais, então ela se levanta nua e diz que não precisam se preocupar, pois uma nuvem misteriosa irá esconder tudo. Toya do outro lado manda ela parar de falar bobagem e ficar quietinha no lugar dela. Aí então ela tenta escalar as divisões e diz para Toya ter calma, e que não precisa ter tanta cautela, a menina é taradona haha. Mas assim que ela sobe, e apoia a mão em cima das divisões de bambu, ela leva um choque, e Toya diz, ainda bem que eu encantei a parte de cima da cerca com Paralás, e que qualquer um que tente escalar a cerca para espiar, vai pagar caro por isto. Aí do nada além, aquela menina que estava conversando com Toya no início, abre a porta do lugar masculino do nada, e diz a Toya que encontrou uma ruína de Babylon. Toya fica sem entender nada, e o episódio acaba. Bom, rapaziada, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Mas antes de vocês irem, peço na humildade que se inscrevam no meu canal e deixem aquele like, sabe? Desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.